O total de casos confirmados da doença do coronavírus de 2019 passa de 14 milhões, com mais de 601 mil mortes e mais de 8 milhões 455 mil pacientes curados. A Organização Mundial da Saúde alerta para o risco da evasão escolar. Cerca de 10 milhões de crianças podem abandonar a escola. O Brasil registrou mais 1.110 mortes e 32.448 casos novos em 24 horas na sexta-feira, elevando o total para quase 78 mil mortes e mais de 2 milhões e 47 mil casos confirmados. A média diária dos últimos 7 dias está em 1.058 mortes. No estado de Santa Catarina, a mortalidade aumentou 142% numa semana. Os Estados Unidos têm o maior número de casos confirmados, mais de 3 milhões e 700 mil, e de mortes, mais de 142 mil. Os testes de quase um terço das crianças da Flórida deram positivo para o novo coronavírus, mais do que a média geral do estado, que é o novo centro da pandemia. Cerca de 11% de 2 milhões e 800 mil pessoas examinadas na Flórida pegaram o vírus. Apesar do crescimento da contaminação, o presidente Donald Trump não pretende decretar a obrigatoriedade do uso de máscaras. Quero que as pessoas tenham uma certa liberdade, declarou o presidente. No início da pandemia, os asiáticos passaram a se proteger com máscaras, como costumam fazer em todos os invernos por causa de gripes e outras doenças transmitidas pelo ar, enquanto na Europa e na América do Norte se dizia que apenas os infectados e também no Brasil, só os infectados e os funcionários da saúde precisariam. Desde abril, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recomenda o uso de máscaras. Trump só usou uma vez em público no sábado passado, ao visitar um hospital militar nos arredores de Washington. O governador republicano da Geórgia, Brian Kemp, eleito com fortes suspeitas de fraude, está processando a prefeita democrata de Atlanta, capital do estado, Keisha Bottoms, que tornou obrigatório o uso de máscaras em público. Na Califórnia, igrejas evangélicas processam o governador Gavin Newsom, que proibiu o canto em cultos religiosos, alegando que viola a liberdade religiosa garantida pela Constituição dos Estados Unidos. Em pesquisa da rede de televisão ABC e do jornal The Washington Post, só 38% apoiaram a ação do presidente contra a pandemia. 60% reprovaram Trump. 64% não acreditam no que o presidente diz sobre a Covid-19. Em outra pesquisa da Universidade de Quinnipiac, 65% disseram que confiam no Dr. Anthony Fauci, o principal epidemiologista do país, criticado nesta semana pela Casa Branca. Numa pesquisa da rede TV ABC e do jornal The Wall Street Journal, o ex-presidente Joe Biden, candidato do Partido Democrata, ex-vice-presidente Joe Biden, candidato do Partido Democrata, leva uma vantagem de 11 pontos. O presidente tem o apoio da maioria na administração da economia, mas é reprovado em questões raciais e no combate ao coronavírus. Biden leva ampla vantagem no eleitorado negro, entre os latinos, jovens adultos, mulheres e brancos com curso superior. Trump lidera no eleitorado branco, tem uma pequena vantagem entre os homens dentro da margem de erro e uma grande vantagem entre os homens brancos sem curso superior. Em 11 estados decisivos para a vitória em 3 de novembro, o candidato democrata está, na média, na frente por 12 pontos percentuais. Mais da metade, 52%, não admitem votar no presidente sob hipótese alguma. Só 19% acreditam que o país esteja na direção correta. 74% declararam que sempre usam máscaras em locais públicos. Por causa de 17 casos novos, depois de 5 meses sem sinais da doença, a China fechou a cidade de Urumqi, capital da região de Xinjiang, proibiu os voos e parou o metrô. Mais de 1 milhão de muçulmanos do povo uigur estão sendo mantidos pelo regime comunista chinês em centros de reeducação que mais parecem campos de concentração em Xinjiang. A região do noroeste da China faz fronteira com a ex-república soviética do Cazaquistão, onde também há um surto da Covid-19 e quase 40 mil casos de pneumonia.
Diante do aumento do contágio, com mais de 1.900 casos registrados em 24 horas, Israel fechou as academias de ginástica e os restaurantes e está perto de um novo confinamento total. Com 4.518 casos novos e 66 mortes registradas na sexta-feira, a Argentina tem mais de 119 mil casos confirmados e 2.178 mortes pela Covid-19. O presidente Alberto Fernandes anunciou um alívio gradual das medidas de confinamento. Na segunda-feira será possível fazer exercícios ao ar livre e as atividades econômicas serão retomadas aos poucos. O prejuízo à economia dos Estados Unidos pode chegar perto de 4 trilhões de dólares, mais de 20 trilhões de reais. Pelo menos 25 mil lojas devem fechar no país neste ano. No ano passado foram 9.832. A Reserva Federal, o Banco Central dos Estados Unidos, ampliou o acesso a um programa de empréstimos de 600 bilhões de dólares, mais de 3 trilhões de reais, para incluir entidades não lucrativas como hospitais e universidades. Entre as desigualdades tornadas transparentes pela pandemia, mais de 50 mil estudantes negros de origem latino-americana não estão acompanhando as aulas virtuais em Los Angeles, a segunda maior cidade do país. Os latinos são 39% da população da Califórnia, de quase 40 milhões de habitantes, e 55% dos casos de Covid-19. De cada 100 mil latinos, 767 testaram positivo para o coronavírus. Entre os negros foram 396 de cada 100 mil, entre os brancos 261. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua. E muito obrigado pela atenção.